E depois de um ano sem lançar nenhum drone no segmento hobby, a DJI lança o MAVIC MINI, esse drone top. Então galera, vamos tentar falar sobre ele nesse vídeo, então vamos que vamos. Com um peso de apenas 249 gramas, tecnicamente não é necessário cadastrar nem na ANAC nem no DESABAFO, somente na Anatel, mas a gente vai falar sobre isso mais pro final do vídeo. Com uma bateria de 2S, a DJI promete levar esse drone até 30 minutos de voo. Na realidade a gente sabe que isso não acontece, mas uns 25 minutos aí acredito que a gente vai conseguir voar tranquilamente aí. Promete um alcance de 4 km em modo FCC e 2 km em CE. Não tem sensores anti-colisão como todos os outros drones da DJI, ele somente tem o sensor de posicionamento, que agora veio com outro nome, veio como sensor de visão mais GPS, que ele atua de meio metro a 15 metros e detecta o solo até 30 metros de altura. Top, para manter a posição dele no local, ou seja, para ele ficar travadinho no local, ele usa esse sensor de visão com o GPS. Com um gimbal de 3 eixos, ele supera o gimbal do Spark, que somente tem 2 eixos. E tem uma câmera que grava até 2.7K. Grava também em 1080 a 60 fps. Uma câmera promete ser top. Apesar de não ter muitas opções em modo manual, promete ser uma câmera top no modo automático. E ela grava uma taxa de 40 mbps. Eu sempre falei sobre a taxa de bitrate aqui, que é relacionado à qualidade de gravação. Como ele grava até 2.7K somente, então 40 mbps é o suficiente. E lembrando que a câmera para vídeo é 2.7K e para foto é 12 megapixels com um sensor de 1/2.3. E as imagens que eu vi até agora realmente me surpreenderam e eu acredito que vai bater de frente com o Mavic Air, apesar de que o Mavic Air filma até 4K, tá? Mas como nós não temos mais o Mavic Air sendo produzido, o Mavic Mini vai atender a gente aí. Ele aceita cartão de memória até 128 GB e o rádio controle dele é bem parecido com o rádio controle do Mavic Air. Inclusive os sticks são destacáveis e ele é conectado via cabo, diferente do Spark que é via Wi-Fi. Apesar dele ter uma transmissão entre o rádio e o drone Wi-Fi. E tem um detalhe interessante nas especificações do rádio, que diz que ele funciona a 1200 mAh com Android e a 700 mAh com iOS. Isso, no meu entendimento, quer dizer que ele vai gastar menos bateria usando o iOS. Estou falando do rádio controle, tá bom, galera? E ele não tem o botão para mudar do modo GPS para o modo tripod e para o modo Sport. Então é através do aplicativo, e o modo tripod agora se chama Cinemove. Não sei pronunciar direito no inglês, galera, mas é ele para fazer umas imagens de cinema conforme o modo tripé. Inclusive, por não vir o botão de modo Sport e tripé, a galera achou que não ia ter o modo esporte, mas pode ficar tranquilo que tem o modo esporte sim, e muda através do aplicativo DJI Fly, que eu vou falar também sobre o DJI Fly para vocês. E ele também opera em 2.4 e 5.8 GHz, bem legal isso. E ele é um drone bem levezinho, né, como eu falei, 249 gramas. Ele é feito com material bem flexível. A galera que fez o review dele estava entortando ele, então é um material flexível. O que que isso ajuda? É legal para ele absorver impactos, tanto é que a galera que testou ele, a maioria deles bateu o drone numa árvore, no chão e tudo mais, e ele não quebrou. Isso é top. Lembrando que ele não tem o sensor anti-colisão, ele tem os 2 furinhos na frente, era para ter os sensores ali, mas eu acredito para economia de peso, para ficar nos 249 gramas, não colocar o sensor. Para o iniciante que nunca teve um contato com drone com sensor, é legal que ele já começa aprendendo a voar sem sensores, sem depender dos sensores, o que é muito legal. Já quem tem vício e necessidade do sensor vai sentir uma diferença, tá? Mas ele aguenta pancada esse dronezinho, então pode bater ele. E, inclusive, eu vi essas quedas aí num canal de brasileiro que recebeu o DJI Mavic Mini. Parabéns aí ao Guilherme. Infelizmente a DJI não manda pra gente. Temos aí vários canais que tem a possibilidade de fazer um review legal sobre o DJI Mavic Mini e todos os outros drones da DJI, só que infelizmente a DJI não olha para nós, né? Vou fazer o quê? Então quero parabenizar aqui
o Guilherme do Rabbit Filmes. Ele não ganhou só um, galera, ele ganhou 3. Então a DJI podia até pelo menos ver aí mais 2 canaizinhos aí, enviar um para cada um e todo mundo ficava feliz. É a vida. Lembrando que eu não tô reclamando, só tô fazendo um desabafo aqui, que a gente só fala de drone no canal. Vários canais aqui no Brasil só falam de drone. E sobre o aplicativo para controlar esse drone, não é o DJI Go, como eu falei antes, é o DJI Fly, um aplicativo bem simples. O drone é simples, o aplicativo mais simples ainda. E tem umas funçõezinhas legais no aplicativo, que é o modo edição, que tem templates e outras coisas para você combinar no seu vídeo e nas suas fotos. Então, show de bola, é o DJI Fly, o aplicativo para controlar o Mavic Mini. Top! E promete ser um aplicativo bem facilzinho aí para fazer suas ediçõezinhas. Lembrando que são edições básicas, tá? Se você quer uma edição melhorada, você vai para o computador, vai para um Adobe Premiere, para um Vegas e outros aplicativos aí. Então, como eu falei, ele continua tendo o modo Tripod, que agora o nome é Cinemove, o modo Sport e o modo GPS. E além disso, ele tem os modos de voo, que é o drone, o Helix, o Rocket e o Orbita. Então, são as funçõezinhas bem legais. Ele não tem o asteroide, visto que ele não tem os sensores. Então o asteroide, como ele vai para trás, ele não tem sensor traseiro, obviamente ele não ia ter essa função. Mas já tem essas 4 funçãozinhas que quem não tenha o dom de fazer manualmente usa as funções autônomas. Isso é legal. No modo das funções autônomas, eu tive uma pequena impressão que a velocidade dele é bem baixa. Eu vou ver isso realmente quando eu testá-lo aí, tá, galera? Pra mostrar pra vocês. Como eu falei no início, por ele ter menos de 250 gramas, teoricamente não há necessidade de registrar na ANAC e DESA. Isso foi uma afronta da DJI com os órgãos regulamentadores, FAA e todos os órgãos regulamentadores no mundo? Não sei, mas no meu entender ela mandou o recado, falou assim, ó, não adianta vocês regulamentarem 250 gramas, nós abaixamos aí. Tanto é que eles podiam ter feito aí a 240 gramas. Se tivesse cortado um toquinho ali do pezinho dianteiro e deixava igual o Skydio, para pousar com a barriga no chão. Cortava ali as 2 pontinhas, já dava 240 gramas. Mas eles fizeram questão de fazer com 249 gramas. Vai abalar as autoridades? Claro que vai. Daqui a pouco eles já vão se pronunciarem aí, porque tem a questão do protetor de hélice. Com o protetor de hélice e um stick ali, que seja aquele adesivo que você coloca em cima dele, ele já vai passar de 250 gramas. Mas enfim, esperamos aí o bom senso das autoridades. Semana passada a DJI fez um vídeo aí e não sei se a galera tá percebendo, mas ela tá chamando a galera aí para esse movimento aí, que drone é bom, e as autoridades só massacram o drone, falam que drone é coisa para levar droga na cadeia, levar celular na cadeia e olhar gente na piscina. E o que a gente tenta fazer é desmistificar isso aí. Quase não saiu a palavra aí, galera. A gente tentar trazer boas práticas com o drone, mostrar coisas boas que o drone pode fazer, como no vídeo da DJI, ele salvando vidas aí com bombeiros, levando medicamentos a áreas remotas aí. Então o drone é uma tecnologia que veio para ficar, independente dos órgãos quererem regulamentar ou não. É uma tecnologia que veio para ficar. E agora tem o outro lado, que a DJI fazendo esse drone com 249 gramas, a gente vai esperar para ver como que vai ficar o cenário. Então esse dronezinho aí dá para competir com o Zino da Hubsan, com o FIME da Xiaomi, e esses outros dois que eu citei, eles não têm menos de 250 gramas. Pela teoria, eles têm que estar com o ADS-B. O Mavic Mini, ele ficou com 249 gramas para fugir dessa regra que precisa do ADS-B. Então espero que esse drone a gente possa voar em modo recreativo, de uma forma tranquila aí. Então mesmo ele não precisando cadastrar na ANAC e DESA, galera, nós temos que respeitar as regras como voo recreativo aí para esse drone, tá, galera? E vamos aguardar a decisão das autoridades no mundo em relação ao Skydio, que tem acima de 250 gramas, o Zino, que tem acima de 250 gramas, o FIME, que tem acima de 250 gramas. Por quê? Porque a DJI parou de fabricar o Spark, o
Mavic, o Mavic Pro, o Mavic Air, o Mavic 2, o Phantom. Então quer dizer, a regra vale para um, tem que valer para todos. Então o Skydio, o Zino e o Xiaomi tem acima de 250 gramas. Teoricamente eles são obrigados a ter o ADS-B. Vamos ver como vai ficar isso aí. Se eles não tiverem a necessidade do ADS-B, espero que a DJI volte a fabricar o Mavic 2, o Phantom e todos os drones acima de 250 gramas sem o ADS-B. Vamos esperar por essa novela aí, vamos ver se o massacre é só sobre a DJI ou sobre todos os drones aí. Elas estão... que realmente eles estão preocupados com o espaço aéreo e tudo mais, e não com a empresa em si, por ser chinesa. Vamos aguardar aí. Ultimamente eu tenho trazido muitas polêmicas aqui, eu vou parar de dar minha opinião. A gente sofre represália aqui, dando a minha opinião sincera aqui. Talvez nos próximos vídeos aí eu só leia o comentário aqui e não expresse minha opinião. Mas vamos ver aí. Na verdade, galera, eu não vejo a hora de ter um dronezinho desse aí, que parece ser top, para mostrar aqui para vocês no canal. Lembrando que não é um drone para se comparar com o Mavic 2, com o Phantom, entendeu? É um dronezinho de entrada para a galera que está começando no hobby e a galera que já tem o seu drone, para fazer tipo um backup, para você ter umas imagens diferentes aí, carregar ele para qualquer lugar, que ele é muito prático, desse tamaninho o bichinho, você coloca ele no bolso e leva ele para qualquer lugar, fazer festas infantis, fazer casamentos e vários takes aí bem legal. Vamos ver o bichinho aí na nossa mão, vamos ver como que ele se comporta e tudo mais. Daqui um dia ele tá chegando aí pra gente testar e mostrar pra vocês. Muito obrigado de coração a todos aí que acompanham o canal. Deixe seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter. E vamos que vamos, até o próximo vídeo. Estou muito feliz aí por a DJI estar enviando drones no lançamento para o Brasil. Já é a segunda vez que eles enviam, então isso é muito legal. Isso abre precedente para uma hora ela olhar para os canais aí pequenos, apesar de que o Rabits aí ele tem 51 mil inscritos aí. Nós temos 3 canais aí, de 4 canais com mais de 50 mil inscritos aí no segmento hobby aí, ó, o Vanzan, o Fabiano Regra, o Tio DVD e o Rafael Ritter aí, e outros aí que eu não lembro agora, mas espero que ela lembre aí da gente. Então vamos que vamos, até o próximo vídeo. Valeu galera, fique com Deus e dá like aí para ajudar.